E aí pessoal, aqui quem fala é Felipe, estou aqui hoje para falar do projeto final da disciplina de microcontroladores do professor Ito Barbacena, do curso de Engenharia Elétrica IFPB, João Pessoa, certo? E o que o nosso projeto vai abordar? A gente vai fazer uma atualização de valores de nível de álcool via Wi-Fi, certo? O nosso grupo é composto por Anderson Nery, Giovanna Dália e eu mesmo, Felipe Suassuna, certo? Então, quais foram os nossos objetivos nesse projeto, né? Vamos fazer a leitura dos índices de álcool de usuários, fazer uma análise dos resultados em tempo real, certo? Porque a gente vai criar um web server, então esse site ficará disposto na internet e podemos verificar, certo? Esses resultados. E baseados nas leituras e coletas e sua análise, indicará o estado alcoólico do usuário, certo? Então, se o sensor detectar uma certa, digamos, um certo nível de álcool, então a gente vai dizer, esse usuário ele tomou algumas cervejas ou está bêbado, certo? Então vamos fazer essa análise aí. Então, vamos começar aqui falando com o microcontrolador usado, que foi o Node MCU. Esse microcontrolador é um microcontrolador que ele já tem uma própria rede, não a rede, um shield de Wi-Fi, certo? Então ele já consegue se conectar na Wi-Fi, tem sua própria antena e tal. E ele também tem uma vantagem aí sobre a ESP01, um chip muito pequeno, mas também não possui entrada analógica. Então, por isso que nós utilizamos ele. Então, possui entrada analógica, possui vários pinos GPIOs, certo? Então, fica bom, porque ele é um controlador pequeno, então utilizamos ele, certo? E quais são as vantagens dele em relação ao Arduino, certo? Primeiramente, o tamanho. Ele é menor que o Arduino, certo? Ele tem uma frequência, uma faixa de frequência de operação maior, uma memória RAM maior também, a sua memória flash também é maior, como podemos observar no slide, certo? E também um custo relativamente baixo em comparação ao Arduino. Então, nesses requisitos aí, nós só achamos vantagem, certo? E como a gente vai trabalhar com o Node MCU, com a IDE do Arduino, então vai ficar a mesma coisa que a gente faria uma programação em Arduino, vamos fazer essa programação para o Node MCU, então nesse quesito e nesse projeto que nós vamos realizar, só temos vantagens com o Node MCU, certo? Lembrando que o Node MCU ele opera com 3.3 volts, ok? Qual o sensor que nós vamos utilizar para fazer essas medições? Vai ser o sensor MQ3. A tensão de operação que nós utilizamos foi 5 volts, certo? Ele detecta gases como álcool e etanol. Ele é utilizado muito para projetos de bafões e tal, que é o nosso caso, certo? Esse necessita de um aquecimento. O que acontece? Quando o sensor ele é ligado, ele possui resistores, certo? No circuito dele. Esses resistores precisam estar na temperatura certa para poder o sensor operar de forma correta. Então ele mesmo faz isso, certo? Então só alguns segundos quando a gente liga ele tem que esquentar, certo? E vamos falar aqui um pouco do sensor quanto à pinagem, certo? Nós temos o VCC, certo? O ground, a saída analógica e a saída digital. Nós vamos utilizar 3 pinos desses, certo? Que vai ser a alimentação, os 2 de alimentação e a saída analógica para verificarmos essa leitura. Mais tarde nós vamos dispor os códigos tanto do aplicativo quanto o código no MCU, no Node MCU.
que vai conter essas informações aí, certo? O esquemático. Esse Arduino aqui nós estamos utilizando somente para a sua alimentação, certo? A alimentação do circuito. Então esse Arduino aí ele pode ser substituído por uma fonte, certo? Fonte de 5 volts. O Node MCU, como a gente sabe, ele utiliza só 3.3 volts, então tenha cuidado nessa tensão, certo? Que pode alimentar o Node MCU. E ele está alimentando aí o MQ3, certo? Que é o nosso sensor com 5 volts. E olhando e pensando aqui que a gente está tirando a saída analógica dele e entrando no MCU, certo? Então essas são as únicas ligações do nosso circuito, certo? Então as considerações finais aqui são que os objetivos foram alcançados e, como foi apresentado, conseguimos sintetizar o produto utilizando somente o Node MCU, que é um produto viável, certo? Completo para a nossa aplicação e de fácil implementação, já que estamos utilizando a IDE que estamos acostumados já a trabalhar, que é a IDE do Arduino, certo? Agora falaremos um pouco do código do Arduino, também do AP Inventor, e mostrar o funcionamento utilizando o circuito, certo? No geral, e mostrando também o celular com o aplicativo rodando com as atualizações de leituras instantâneas, ok? Bom, vamos começar aqui com falando na parte do código, certo? O nosso projeto do bafômetro. Aqui tem as informações do grupo do projeto, que é a atualização de níveis de álcool via Wi-Fi, certo? Então, vou começar falando aqui sobre algumas declarações que a gente fez, por exemplo, como esse seed, que vai ser o nome da rede Wi-Fi, certo? Posteriormente a gente vai usar uma função que vai conectar nesse Wi-Fi, certo? Lembrando que a gente está usando o Node MCU, certo? Então, não precisa de shield de Wi-Fi, já tem um próprio. Então, continuando aqui, a gente está usando o password também. E esse era um roteador do professor, que o professor dispôs, certo? Para a gente utilizar no IF. Então, nós utilizamos essa configuração aqui, certo? A gente usa aqui o server Wi-Fi server 80, isso aqui é uma porta de conexão padrão, certo? Então não alteramos isso. Então vamos começar aqui com o setup. Começando nessa parte do setup aqui, nós temos o Serial Begin, certo? Esse é um padrão que é utilizado no DMCU, certo? Então não alteramos isso. Utilizamos esse padrão aqui, certo? Então ele vai chamar serial e vai printar a serial conectado em, beleza. A gente vai printar aqui o nome de Hilton do roteador, certo? Que a gente salvou aqui em cima. E agora ele vai operar essa função aqui, que inicializa as configurações de rede da biblioteca Wi-Fi e fornece o status atual, certo? Então ele vai conectar, para se conectar na rede com essa função. E como a gente pode ver os parâmetros dessa função, a gente tem o SSD, certo? Aqui em cima que a gente já declarou, e a senha, certo? Password. Beleza. Então, aqui é aquele tempo que está fazendo a conexão, aquele tempo de conexão, certo? Então, enquanto não se conecta ainda, a conexão não é totalmente efetuada, ele vai imprimir alguns pontos, certo? E isso aqui é bem rápido, então no máximo ele imprime 4, 5 pontos por aí, depende da conexão também, certo? Então se der tudo certo, Wi-Fi conectado. E a gente vai começar aqui, declarar também, criar o web server, certo? Então a gente vai criar e ele vai fornecer o IP. Esse IP aqui é o IP da ESP, certo? Então a ESP fornece esse IP. Então quando a gente for conectar no servidor do web server, a gente vai conectar com o IP da ESP, certo? Fornecido aqui, que ele vai mostrar a serial. Beleza. Aí vamos iniciar agora com o loop, certo? Wi-Fi
client igual a serve.available. O que é que essa função faz? Obtém um cliente que está ligado ao servidor e tem dados disponíveis para leitura, certo? Então a gente vai estabilizar essa conexão com essa função aqui, beleza? Então é isso. Essa parte aqui é só para a gente saber quando ele ainda continua conectado, certo? Então não há muito o que falar dessas funções aqui. E agora a gente vai passar a parte que realmente foi o foco do nosso projeto, que é a leitura analógica. Por isso que a gente usou o NodeMCU, porque para realizar essa leitura analógica, a gente estava pensando em usar a ESP01, ela não contém esse pino de leitura analógica, certo? Então a gente teve que usar o NodeMCU e vamos usar o analog grid, certo? Igual à função no Arduino. Então vamos fazer essa leitura de tensão analógica, beleza? Agora tem uma peculiaridade do sensor, que quando você oferece álcool a ele, né, quando ele faz a leitura do álcool, o que acontece? Ele fica vestígios de álcool lá. Então, se você faz uma leitura e dê um certo valor, certo? E eu queira imediatamente fazer essa outra leitura, essa leitura não vai ser exata, porque ainda restam partículas de álcool lá. Então, eu preciso dar esse tempo que esse álcool evapore ou o sensor limpe, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente, se encontrar algum valor de álcool, que é uma faixa acima de 200, que a gente fez essa análise, acima de 200 no valor desse X aqui no analog grid, então ele tem álcool lá, ele permanece um teorzinho de álcool. Então o que acontece? A gente faz uma leitura e ele dá 600, então a gente vai segurar esse valor no Web7, que a gente vai mostrar posteriormente, vai segurar esse valor até que esse valor do sensor seja estabilizado, certo? Então é exatamente isso que essa parte aqui desse código faz, certo? Segura um valor de leitura caso encontrar algum teor de álcool, até que a próxima leitura seja disponível pelo sensor, beleza? Então aqui a gente vai criar o web server, certo? Lembrando que a gente passou esse valor de leitura para string para ficar mais fácil de escrever. Então a página vai atualizar de 5 em 5 segundos, ok? Então qualquer alteração dessa atualização na página seja feita aqui. Então o que a gente escreveu nesse web server, certo? Nós escrevemos o sensor aqui, ó. Essa parte aqui mostra o que está escrito no web server, certo? Essa é a parte de HTML, então não vou entrar a fundo nisso, certo? A gente escreveu o sensor, né, o nome do sensor, o MQ3, escrevemos o nome do grupo, certo? Giovanna, Anderson, Felipe, e colocamos leitura do sensor igual, e esse max é a leitura do sensor, certo? Lembrando que ele vai segurar essa leitura até que seja disponível uma nova leitura pelo sensor, beleza? Então na parte do código do NodeMCU é bem simples, então é só isso mesmo que eu queria falar. Então, obrigado. Mostrar o funcionamento do dispositivo. Em primeiro lugar, temos aqui a conexão pelo aplicativo, onde ele passa a mostrar os valores da leitura do sensor, e como ainda não tem nenhum álcool detectado pelo sensor, ele mostra valores baixos, em torno de 60. Aqui temos o projeto montado no protoboard, onde utilizamos o Arduino para a alimentação do sensor, apenas para alimentação. Aqui o NodeMCU, que vai fazer todo o processamento, e o Shield Wi-Fi para o funcionamento. E aqui temos o sensor MQ3 responsável pela leitura do álcool. Vai fazer o teste colocando um pouco de álcool perto do sensor e ver a medição, né? Aqui em cima no aplicativo vemos 646, que foi o nível captado pelo sensor. Logo abaixo tem
muito bêbado, que é a classificação dada devido ao valor, e o aplicativo vai segurar esse valor enquanto o sensor estabiliza e elimina todo o álcool que estiver nele. Agora, continua caindo o nível de álcool, mas ele mostra já que está disponível para uma próxima leitura.